Em um debate sobre segurança e educação nas escolas, a deputada Sâmia Bonfim liga a extrema-direita a ataque a escolas. O debate em questão aconteceu no portal UOL. Na ocasião, a deputada estava debatendo com o deputado Capitão Alberto, que a repreendeu ao vivo. Confiram o vídeo. E você, Sâmia, como é que você vê essa questão da responsabilidade dos pais perante a esses jovens que estão cometendo ataques, como a gente viu, ou até mesmo se unindo a esse lugar de violência e disseminação de ódio nas redes sociais? Eu acho que tem casos, Fabiola, que é evidente que os pais têm responsabilidade. Por exemplo, se o pai é um CAC, ou se o pai é um agente de segurança pública, e ele tem uma arma em casa, não é possível que essa criança tenha acesso com facilidade a essa arma, ao ponto dela pegar, se dirigir até a escola e cometer esse crime. Então, num caso como esse, é evidente, é flagrante a responsabilidade do pai ou da mãe, seja lá da figura responsável, que autorizou, possibilitou que a criança soubesse como manusear, como utilizar e onde encontrar. Isso não pode acontecer. Agora, no que diz respeito, por exemplo, à utilização de redes sociais, aí é absolutamente complexo, Fabiola. Veja, os pais, de maneira geral, têm uma vida completamente sobrecarregada, mal têm tempo e condição de identificar o que seus filhos estão fazendo na rede social. Qual é o contato que eles estão tendo? Qual é o tipo de conteúdo? É claro, há sinais, há evidências, quando o jovem, quando o adolescente manifesta um comportamento violento, quando ele se alinha com discursos de extrema-direita, com supremacistas brancos, com a ideia do ódio, da misoginia, do racismo, que geralmente são características presentes nesses ataques. Essas pessoas, elas são movidas pelo ódio às mulheres, o ódio à escola, a figura dos professores e a crianças, as figuras dos vulneráveis. Tem uma ideia de supremacia branca e um alinhamento direto a ideias de extrema-direita. Esse tipo de identificação é papel dos pais, evidentemente, observar o comportamento e desestimular que os seus filhos sejam parte disso, procurar ajuda, criar instrumentos para que eles fiquem longe disso. Agora, a prisão, porque os filhos tiveram acesso à internet, não me parece razoável. Não sou, enfim, uma jurista, mas não me parece nem que exista algum tipo de regulamentação com relação a isso. Mas precisa, como nós, como mães, como pais, observar a que tipo de conteúdos nossos filhos estão tendo acesso. Ainda que a sobrecarga de atividades da vida seja muito difícil, a gente não quer que os nossos filhos reproduzam esse tipo de discurso, que se alinha à extrema-direita, que tenham acesso e que tenham parte das atividades de grupos extremistas como esses. A Sâmia, na resposta anterior, até estava citando sobre o episódio envolvendo Flávio Dino, né? Envolvendo não, ele falando a determinação de que se as redes sociais não contribuírem e não cumprirem a determinação, que vai determinar justamente o fechamento. É o caso, eu queria muito ouvi-los a respeito disso. Deputado Capitão Alberto, como é que o senhor vê o comportamento das redes sociais? Por exemplo, na segunda-feira o Twitter dizendo que não ia atender o pedido para eliminar esse conteúdo de ódio e violência, dizendo que isso não fazia parte do que está nas medidas internas do Twitter. No entanto, voltou um pouco atrás, segundo o próprio ministro Flávio Dino, e disse que está disposta a colaborar. Mas a gente não viu ainda uma atitude. Como é que o senhor vê a atuação das redes sociais? E o senhor acha que é o caso de mandar fechar mesmo a rede social ou ela não atuar no Brasil, a rede que estiver permitindo essa disseminação de ódio e violência? Fabíola, primeiro, a gente não pode politizar um assunto tão sério como esse, né? Tentar colocar uma questão política num assunto tão grave que um louco, né, que já tem várias passagens na polícia, invadiu uma escola e matou 4 crianças. Colocar política em relação a isso. Isso assim, é irresponsabilidade. Relacionar a questão do CAC
a essas escolas. Não tem nenhum caso nesse sentido. Muito pelo contrário, não tem relação nem positiva e nem negativa, né? A questão armamentista do governo anterior, nós reduzimos os homicídios de 65 mil para 40 mil. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, né? Nem positivamente e nem negativamente. Então a gente não precisa politizar esse assunto, acho que é um assunto técnico que nós precisamos criar controles, sim, procedimentos de segurança, trabalhar na prevenção. É isso que nós precisamos entender e atuar. Eu acho que isso aqui não é uma bandeira de direita e de esquerda, é uma bandeira da segurança pública que todos nós, é um direito fundamental do ser humano. Falando sobre o controle social, das mídias sociais, é evidente que a política da mídia social precisa ter um controle para não permitir, e a gente observa que já existe no Instagram aquele símbolo que cobre o vídeo que envolve violência. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar, sim, os mecanismos. Eu acho que o governo federal tem que investir na segurança eletrônica. O próprio tem controles através de algoritmos que identifiquem e faça, sim, a punição caso a rede social não esteja de acordo com as regras da nossa legislação brasileira. Então, isso precisa ser aperfeiçoado, precisa ser discutido, porque não é normal uma criança ter acesso, isso é muito prejudicial à educação, a criança ter acesso a conteúdos pornográficos, a conteúdos de violência, mas o melhor controle, você pode ter certeza, é o controle do pai, é o controle da mãe, participando da educação do seu filho.